a gente vai ajudar em coisas bem básicas, como por exemplo, o que devemos colocar para uma oração ser suficiente, ser eficiente, porque as pessoas não têm confiança na própria oração. Depois, o efeito das nossas orações na consciência coletiva, para a gente não ficar orando pensando que aquilo é uma atividade individual, pessoal apenas. A oração, mesmo individual, ela faz um efeito na consciência coletiva. Nós vamos ver isto, vamos estudar, dar exemplos, para que as pessoas se animem a orar, que não tenham complexos de inferioridade porque não sabem orar, ou porque não têm prática, ou porque não creem no que estão fazendo. Enfim, nós temos que trabalhar esses assuntos para que o maior número de pessoas entre em oração. Depois, a oração faz um certo efeito sobre o corpo, faz um certo efeito sobre o espírito, e nós temos que ter isto claro para irmos aprofundando isto. E existe uma diferença quando estamos orando com o coração, quando estamos orando com o sentimento, e quando estamos orando só com o corpo, pronunciando palavras e contando contas. Então isto é muito importante também que a gente compreenda. Depois vamos entrar também no assunto da oração como cura. E vamos ver a oração, a medicina, porque muitas pessoas estão se tratando, muitas pessoas estão buscando curas através de meios materiais. E a oração pode completar isto. A oração pode até tomar a dianteira de um processo desses. E nós precisamos realmente estar com essas coisas claras. E como a oração pode acalmar a nossa mente? Muitas pessoas dizem que não podem orar porque estão com a mente agitada, estão agitados. A oração serve também para isso. Vai acalmando a nossa mente. E precisa experimentar, precisa fazer a experiência, não é? Para compreender isto. Bem, depois existe também uma forma de a gente orar caminhando. Há pessoas que ficam inquietas, sentadas orando. Pode-se caminhar orando, oferecer aquela caminhada como oração. E aí ir observando a natureza, desde que se tenha ofertado aquilo como oração. Que esteja observando a natureza, que esteja se lembrando de alguma oração, enfim, conversando com algo, que pode ser a natureza, pode ser com a própria alma, pode ser com um membro da hierarquia, e vai caminhando. Vocês sabem que antigamente se fazia ambientes religiosos de forma quadrada, com um pátio interno, como foi feita a Casa do Pátio para isso. Para que a gente pudesse ter um espaço em forma quadrada, de forma que a gente confirmasse a perfeição na matéria. Então aquilo foi feito para se orar, caminhando ali dentro, sem se distrair com o mundo externo. E aqui nós temos uma casa que foi feita para isso. Aquela casa foi construída com um pátio interno, para que ali no pátio os residentes fossem orar, caminhando. Enfim, são coisas que sempre nos foram dadas, estão aí presentes, e nós vamos considerar tudo isso, vamos trabalhar um pouco isto nas semanas seguintes. Porque trabalhando a oração e nos preocupando com a oração, no sentido de não esquecermos dela, não é preocupação como a gente tem, é no sentido de não nos esquecermos disso. Então, se a gente estiver numa atitude assim, naturalmente nós vamos entrando em outros estados internos, nos quais não podemos entrar artificialmente, nem teoricamente. E a oração é a forma prática de nós irmos caminhando internamente, até que cheguemos a outros estados de contato, não, com o mundo superior que a gente possa estar procurando. Quem ora regularmente, ordenadamente, quem ora assumindo isto, acaba meditando e eventualmente numa vida sucessiva acaba contemplando. Enfim, isto é uma coisa que nós temos que nos preparar, temos que assumir estas coisas.
a nova Terra será completamente diferente desta e a nova humanidade terá essas coisas todas inseridas na sua vida de uma certa forma. Então nós teríamos que ir nos preparando para isso e sempre com a fé, não de que podemos chegar a algum ponto efetivo. Principalmente agora, como estão nos comunicando que o nosso karma está sendo em parte resolvido, de forma que nós temos que ter fé. Precisamos nos atualizar nos nossos contatos, precisamos nos atualizar nas nossas preocupações. Teríamos que estar ocupados muito mais com a nossa vida interior, muito mais com aquilo que a humanidade normal acha que não serve para nada, que não rende nada. É com isto que nós temos que nos ocupar, inclusive para compensar tanta ignorância no que diz respeito aos nossos contatos internos. Vamos então ver tudo isto. Veja, pessoas que estão participando de todos esses dias perguntam o que é orar. Então veja que as pessoas têm uma necessidade de aprofundar este assunto. Só o fato dela estar ocupada em dizer o que é orar, com isso ela já está orando. Ela já está se aproximando da oração. Efetivamente, ela está fazendo aquilo que é para ser feito. Ela está procurando uma forma de contatar com os níveis internos dela, contatar com o alto. Uma pessoa que se pergunta o dia inteiro o que é orar, isso ela já está orando. Quantas pessoas estão orando sem fazer nada? Essa está querendo saber como orar. Se ela está orando, isto é uma oração. Então, nós temos que nos atualizar um pouco com respeito a isso e temos também que perder certos preconceitos. Aqui, por exemplo, tem várias pessoas perguntando como podemos rezar terço, rezar rosário, que isto é coisa da Igreja Católica. Aqui nunca se pronunciou a palavra terço nem rosário. Aqui nós falamos em contas e falamos em orândio, que foi quando na nossa cultura espiritual isto começou a ser percebido. Isto sempre foi usado, só que não chamava terço nem rosário. Isto sempre foi usado. As contas foram usadas em todas as partes do mundo, só que o número de contas é que varia. Varia de acordo com a necessidade de um grupo, varia de acordo com aquilo que a hierarquia está buscando conseguir através de nós. Mas na Índia sempre se orou com as contas, só que não eram contas como essas nossas, eram contas de outra forma. Mas isso sempre aconteceu. Isto não tem nada a ver com a Igreja Católica, nem com os terços da Igreja Católica. Isto sempre existiu e está apenas surgindo de uma outra forma, com uma energia atualizada, com uma energia que diz respeito ao número de contas que nós necessitamos neste momento para certos efeitos. E como isto não foi organizado intelectualmente, mas tudo isto foi orientação da hierarquia, a hierarquia sabe por que são 72 contas, por que são 150, eles sabem. E para nós começarmos a trabalhar com o coração, isto é, descermos da mente para o coração, é bom que a gente experimente cumprir uma sugestão sem compreendê-la. Isto é um treinamento, porque quando você segue uma orientação da hierarquia, mesmo sem compreender coisa alguma, mas você segue sem perguntar por que 150 contas, por que 72 contas, o que é isso? Não tem a cruz no rosário, a cruz tem 4 braços. Se você elimina tudo isto e cumpre, isto tem muito mais valor do que entendendo tudo. Então, há coisas que nós podemos entender até certo ponto e depois cabe a nós descobrir o resto. Ou, se for o caso, nunca descobrir o resto, mas cumprir aquilo que foi pedido, cumprir aquilo que foi indicado. Isto tem muito mais valor. Se alguém for ler São João da Cruz, ali está escrito que é preciso entender o que não se entende. Entender o que entendeu, isso é muito simples. Entender o que tem explicação, isso é muito simples.
Qualquer pessoa pode aceitar o que compreende. Agora, compreender o que não se compreende, que São João da Cruz, vamos ver onde ele quer chegar com isto, não? Então, compreender o que não se compreende, porque por mais que Mahindra nos revele coisas, por mais que Mahindra fale conosco, por mais que Mahindra nos instrua, a maior parte das coisas ela não está falando. A maior parte das coisas ela está irradiando no silêncio dela, e quem se comunica com ela vai recebendo aquilo de uma outra forma. Já é um milagre que uma coisa como Mahindra fale com palavras conosco. Isso já é um milagre que nós não temos noção de que milagre é este. Agora, além disso, ainda nos transmitir, nos convidar para estar na aura dela, isto tudo está nos possibilitando um desenvolvimento que é completamente fora do normal, completamente fora do comum. Enfim, nós precisaríamos rever um pouco esta nossa situação de seres intelectuais, porque o intelecto humano, a mente humana, isso tudo tem um papel na nossa evolução. Então, se a pessoa é instintiva, totalmente instintiva, ou se a pessoa é totalmente emotiva, se ela é uma Atlântida, então ela precisa fazer um processo mental. Mas seres como nós, que já estamos na raça ária, seres como nós, que já vivemos até o cansaço na Atlântida e já estão neste mundo de hoje, seres como nós teriam já que estar usando a nossa mente naquilo que é estritamente necessário. E usar bem a mente, usar a mente de forma positiva para entrarmos num outro estágio desta raça, que é o estágio intuitivo, que é nós estarmos numa vida mais intuitiva. É disso que se trata, não de estar investigando, perguntando, respondendo. Isto tudo é de uma época anterior. Nós já estamos vivendo o preparo, a semente para uma nova raça humana. Então, todos esses números de contas, esses exercícios, tudo isso está em função de nós darmos este passo. Agora, como diz São João da Cruz, trata-se de entender o que não se compreende, o que não se entende. Nós já estaríamos no ponto de compreender esta frase, de compreender esta lei.